Olá! Ê! Estamos começando, estamos começando mais um programa Guia do Cinéfilo, este lugar onde só entra personalidades cinéfilas escolhidas a dedo por este apresentador que vos fala. Pessoas que amam cinema, que têm obras maravilhosas, trabalham nessa indústria. Hoje nós estamos recebendo um cara muito especial, um cara de quem eu sou muito fã. E eu estava pesquisando sobre ele, e até no Wikipédia tem uma crítica minha do Silêncio do Céu, lá que eu sou o primeiro lá do Wikipédia, associado à crítica do Silêncio do Céu. Eu fiquei muito feliz com isso, pois eu já escrevo já há mais de 10 anos lá no Cinepop, esse grande site que eu adoro. E tem lá a crítica maravilhosa desse filme que eu amo, desta nossa celebridade de hoje. Mas vamos apresentar o nosso convidado aqui com um textinho. Marco, eu tenho sempre um textinho aqui que eu apresento o nosso convidado. Aí a gente começa, beleza? Pessoal que já está online, pode mandar mensagem, boa noite, aquele salve bem bacana, mensagens, tá bom? A gente vai estar sempre tentando colocar as mensagens de vocês aqui, as perguntas, dentro da nossa pauta, tá bom? A pauta hoje é cumprida, vamos ter que dar uma corrida aqui, mas vai ser bom, vamos lá. Nosso entrevistado de hoje é formado em cinema na Escola de Comunicações e Arte da Universidade de São Paulo, a ECA USP. Marco Dutra é hoje diretor, roteirista e compositor. Desde a faculdade, trabalha em alguns projetos em parceria com a diretora Juliana Rojas, com quem inclusive fez o curta-metragem O Lençol Branco, de 2004, selecionado para uma mostra de Festival de Cannes, no Festival de Cannes, dedicada a filmes de escola. Depois ele voltou outras vezes nesse festival, outros, né? Tem no currículo Os Ótimos, As Boas Maneiras, Trabalhar Cansa, Silêncio do Céu, entre outros filmes. Boa noite, Marco Dutra. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, Rafael? Sim, na medida do Tudo na possível, paz. né? Tempos de isolamento e É, tal, mas sim, tá tudo bem hoje. vamos em frente. Nessa noite fria, em São Paulo deve estar uns 10 graus, aqui no Rio deve estar uns 14, 15. E em Caeté, a central do meu diretor Rafael Oliveira deve estar também já uns 12, 13 graus. Já mandaram mensagens aí o Tristão, Guilherme Tristão, programador do Festival do Rio aí, ó. Cristão, O, re, saudade. o, o rei dos horários, sabe todos os horários de todos os filmes do Festival do Rio de Cinema. Ele é fera. Ele é o cara, ó, ele é o rabugento mais legal que eu conheço, Marco. O rabugento mais legal que Não, eu ele é conheço. ótimo, a gente se Eu conhece há adoro ele. muitos anos. Ele é Desde fera. Ele é 2003, fera. eu chutaria. Chutaria É o rei da 2003. UF. O rei da UF, sabe cada metro quadrado daquela faculdade, daquele centro maravilhoso, daquele cinema espetacular. O Alisson Oliveira também já está aí com a gente, do Cineweb, grande crítico de cinema, meu querido amigo, um dos Alisson. defensores de São Bernardo, o clássico brasileiro que é pouco falado nas rodinhas cinéfilas. Grande defensor do São Bernardo. Pessoal, mandem mensagens, a gente vai interagindo. Marco, vamos começar aqui o nosso papo. Seguinte, essa é uma pergunta de todo. Como é que foi o seu início no audiovisual? Quando você bateu no peito e falou: Deus, eu vou viver de cinema. Preciso arranjar um jeito para meus filmes ganharem as telas do Brasil e do mundo. Como é que começou a sua Hum. trajetória, Marco? Bom, tem vários jeitos de contar essa história, né? Acho que sempre que a gente vai contar uma história pessoal, acho que qualquer pessoa se escolhe um recorte, né? Eu tenho dificuldade um pouco com esse recorte, porque eu acho que eu nunca tive pessoalmente um outro desejo para a vida adulta. Durante a minha vida, a minha infância ou adolescência, eu nunca pensei, eu quero ser médico, ou engenheiro, ou psicólogo, ou qualquer outra coisa. Eu tinha uma dúvida meio constante, que era aquela dúvida do tipo, quando acabar o colégio, o que eu vou fazer da vida? E um amigo meu, que é um grande amigo meu até hoje, o Eliésio Aguiar, que hoje é um médico psiquiatra, e ele era meu amigo de colégio, um dos meus amigos mais antigos, e eu lembro do dia em que a gente estava, eu devia ter uns 15 anos talvez, ou 16, e ele virou para mim, e eu estava olhando as faculdades e os vestibulares, e dando uma investigada no que era possível para fazer dali a 2 anos, e ele virou para mim e falou: mas cinema está escrito na sua testa, é impossível você ainda ficar nesse. E foi engraçado porque ele me deu uma aterrada, assim, no sentido de que
eu sempre falei muito de filme, obcequei muito com filme, discutia muito cinema com ele, TV também em alguma medida, e teatro também em alguma medida, e música também em alguma medida, mas cinema ganhava. E aí eu acho que eu fui tomando essa decisão, assim, na época já tinha alguns cursos, tinha o curso da UF, o curso da USP, o curso da FAAP, aqui em São Paulo também, tinha algumas possibilidades de faculdade, as particulares eram meio caras, então eu tinha que fazer, me concentrei num esforço, enfim, num esforço para entrar numa faculdade pública e acabei cursando a ECA. Mas foi uma coisa assim, quando eu tomei essa decisão, foi meio que aceitar uma decisão que de alguma forma já estava tomada desde que eu era criança, assim, na minha relação com ver e discutir filmes e no meu desejo de fazer filmes também, que eu fiz um pouco com a minha família, com a câmera que a gente tinha, uma câmera VHS que meu pai deve ter comprado no fim dos anos 80, mais ou menos, e eu e meus irmãos a gente fazia uns filmes de 5 a 25 minutos, dependendo do nosso entusiasmo. Uns filmes de gêneros, tipo ficção científica e terror, principalmente. Eu tenho ainda esses filminhos familiares e eu olho para eles com carinho, porque tem algo enfim, da minha família, da minha infância ali e tal, mas também tem já revela um pouco o meu desejo de brincar com essa técnica que é também uma forma de compartilhar o olhar e uma forma afetuosa de contar uma história e tal. Então na verdade, eu sempre só teve essa opção para mim, assim, na minha cabeça. Bacana, bacana, bacana. Aí eu sempre faço essa pergunta e tem várias respostas, cara. Tem gente que fala assim, gente, eu caí de paraquedas, eu não sei nem o que falar. Fala assim mesmo, não Uhum, sei nem o que falar, cair de paraquedas, mas é aquele negócio, quando a gente está dentro, é uma intensidade, né? É um amor gigante, e a cada projeto, né? Vai querendo vir, cadê o próximo, cadê o próximo, e começa a aparecer, surgir, né? Inspirações dentro do uhum. próprio trabalho, né? Isso que é o E eu acho que bacana dessa profissão. para subir mais um degrau, assim, talvez na resposta, eu sinto que tem a ver com os meus pais, assim, que meu pai comprou um aparelho de videocassete em 82, quando eu tinha 2 anos. E era um videocassete desse tamanho, que ainda até tem na casa deles. E ele levava muitos filmes em VHS pra gente ver. E o VHS tinha essa coisa de poder ver de novo, rebobinar, voltar. Então, e eu era o mais velho dos três irmãos. Então eu tinha uma coisa de controlar ali, eu voltar, agora a gente vai ver essa cena, o conceito de cena, sabe? Minha mãe disse que eu reproduzia algumas cenas de filme com as santas dela, do altarzinho dela. Então tem alguma coisa no filme como objeto que desde uma idade meio que eu nem me comunicava direito ainda, mas eu interagia com aquilo de uma forma muito viva. Então acho que tem muito a ver com eles, assim, com eles terem estimulado e se divertido com isso e permitido que eu chegasse a um ponto. Enfim, meus pais falavam do tipo, você não tá vendo filmes demais? Quando eu era pré-adolescente, eu alugava 4 filmes e eu via um depois do outro. Senti que teve uma preocupação ali, mas também tinha uma coisa de entender quem eu era, de deixar eu também no meu canto, de não ter muito uma. Enfim, é claro que eles me tutoravam do melhor jeito possível ali para eles, mas tinha uma liberdade também para eu poder dar esses mergulhos de cabeça, sabe? Hoje eu quero ver todos os filmes com essa atriz. Hoje eu quero ver todos os filmes que tem disponível na locadora, né? Eu quero ver todos os filmes com a Stockard Channing, que agora eu tô obcecado com ela. Então aí ia lá, quais você tem? Aí chegava com uma pilha de fitas ou DVDs depois mais tarde, Blu-rays depois mais tarde. E essa coisa de fazer essas maratonas e tal, às vezes com companhia e às vezes sozinho, porque às vezes nem sempre todo mundo quer ver a filmografia completa da Stockard Channing, mas eu sentia que era o que eu precisava fazer naquele momento. Mas você tem razão. Esse negócio do eu sozinho, né, vendo filme. O cinéfilo sofre muito com isso e as pessoas não entendem que às vezes o sozinho pra gente é até divertido. Porque a gente interage com a gente mesmo, né? A gente reproduz essa questão de ver as filmografias de um mesmo diretor, de um mesmo artista. Isso é muito comum
Pros outros podem ser maluquices, mas Uhum. para nós cinéfilos é super comum. E bacana você falar da família. E tem muita gente que vem aqui e fala: minha família não me apoiou, ou minha família Uhum. me apoiou num momento depois, quando a carreira meio que já estava consolidada. E essa questão da família é uma questão importante, até para a galera que está assistindo a gente, os jovens, os estudantes de cinema. Pessoal, é aquele negócio que a gente sempre fala aqui. Tudo que você faz com amor, dedicação, carinho, você vai ter a sua recompensa, cara. Vai ter a sua recompensa não só para você, mas também a financeira. É difícil o cinema no Brasil, em qualquer camada do audiovisual brasileiro como é em qualquer camada audiovisual do mundo. Tudo bem que aqui pode ser um pouco mais difícil, mas de qualquer forma, não desistam, pessoal. Vocês querem fazer isso? Vão em frente. Busquem boas referências. Tenham bons amigos. É por aí que é o caminho para as coisas acontecerem. Vamos lá aqui, Marco. Seguinte. Você começou no cinema pelos curtas-metragens, que é mais ou menos por onde todo mundo começa, né? Pelo menos a maioria dos diretores começam. Você fez 3 planos, 9 planos, adorei esse nome. O Lençol Branco, Um Ramo. Na maioria dos casos, como eu falei, né, os curtas são a porta de entrada do cineasta que está começando. Sobre essa questão, Marco, queria saber uma opinião sua como cinéfilo, tá? Existe a lei do curta no mercado de exibição que não entrou em vigor em momento nenhum, né? Ela existe, mas existem interpretações diversas para se vai usar ela, se pode usar, se tem que usar e tudo mais. O mercado exibidor dá aquele olhado assim meio de lado, finge que ela não existe e tudo mais. Eu queria saber de você uma coisa, Marco. Você acha que há espaço nos cinemas para exibir um curta-metragem brasileiro antes de longas-metragens internacionais? Você como cinéfilo, você ia gostar de chegar lá no cinema e falar assim, pô, quero ver um. Pô, vai ter um curta, que legal, vai ter um curta e um longa. Seria essa a sua reação? Não, eu pessoalmente adoraria isso. E sempre que isso acontece, eu tenho muito prazer. É claro que é isso, a situação nunca se regularizou de uma forma única, né? Então, claro que assistir uma coisa muito desconectada do que você foi ali para assistir, ou especialmente num primeiro momento em que esse formato precisaria de criar um certo costume, né, para as audiências diversas, como é que se daria essa curadoria? Eu não sei exatamente, mas eu pessoalmente teria muito prazer e acho que cabe nas grades fazer uma sessão dupla de curta e longa. E já vi muitas sessões desse tipo, às vezes em festival, às vezes até, enfim, experimentos em sala comercial que aparecem, e às vezes não duram muito, mas eu acho que pode sim ser uma coisa muito prazerosa de descoberta, quando existe uma conexão, uma espécie de curadoria, uma espécie de trabalho de não exatamente de condução de sentimento, porque não é exatamente uma condução, mas é um estímulo, enfim, um curta que te provoque de um jeito e um longa que te provoque de outro, que haja um diálogo, isso pode ser muito divertido, porque aí você tem mais camadas ainda, além de falar. Estou imaginando eu saindo de uma dessas sessões, falando do curta, do longa e falando de como os dois conversam. São 3 conversas diferentes, né? Eu acho que pode sim ser uma coisa muito prazerosa. E seria um jeito também de circular até mais os curtas, né? Que é um formato que esbarra em algumas dificuldades de circulação. Com certeza, eu gostei muito da sua resposta, é mais ou menos como eu penso aqui. Eu já recebi aqui programadores de salas de cinema do Brasil, o Humberto Neiva teve aqui do Espaço Itaú de Cinema Uhum, conheço. e, e outros programadores. E aí cada pessoa tem uma visão diantona. Mas, de qualquer forma, eu acho que poderia abrir mais debates para isso. Há semanas atrás, Marco, eu estou até comentando há 2 semanas aqui no programa, e teve 3 curtas portugueses que entraram em cartaz no circuito brasileiro. Só que eles pegaram 3 curtas e emendaram um no outro. E formaram um longa-metragem chamado As Três Realizadoras Portuguesas. O que eu achei o máximo, Ah, porque hum, porque o que aconteceu eram 3 curtas-metragens de 3 mulheres cineastas portuguesas. Olha que o filme português não chega a quase nada no Brasil, né? Eles que são nossos co-irmãos e tudo mais. E é muito bacana para nós cinéfilos descobrimos, né? Essa filmografia que uhum. mal chega aqui. E ele entrou como longa-metragem. Achei ótimo. Achei lindo. Eu acho que pode ser uma ideia para vários curtas-metragistas Sim. brasileiros. Pode ser uma Não, e ideia. Pode ser é uma uma ideia. ideia antiga, na verdade, né? Salvo engano, se eu falar alguma besteira, alguém me corrige aqui, mas salvo engano, o curta Coro de Gato, do Joaquim Pedro de Andrade,
ele foi feito antes de se decidir que ele ia entrar no longa-metragem Cinco Vezes Favela, que foi como ele ficou mais conhecido depois, como um episódio de um filme de 5 episódios. Mas na verdade ele era um curta-metragem, feito ali numa situação pelo Joaquim Pedro, terceiro curta dele, eu acho. E depois ele entrou numa antologia, essa antologia circulou, passou em festivais e tal. Então esse formato de antologia é sim possível. A questão é entender um pouco como, né? Como é possível criar uma antologia que faça sentido. Porque também tá cheio de filme por aí, chamados filmes de episódio, que, de novo, o filme de episódio em si é uma forma, né? Não é bom ou ruim. Tem muitos que são muito bons. Inclusive, eu tenho uma relação boa com os dois Cinco Vezes Favela, o dos anos 60 e o que foi feito mais recentemente, uns 10 anos atrás, acho eu, talvez um pouquinho mais. Mas a coisa é fazer uma antologia que faça sentido como antologia também, né? É isso, de novo a coisa da curadoria, né? De entender o que que é o objeto, o que que é a sessão, a experiência que está se propondo ali, né? No fundo é uma experiência ir ao cinema e quando não é, quando qualquer parte da cadeia trata isso de uma outra forma, eu fico um pouco irritado, sabe? Quando eu vou no cinema e eu sento lá e o filme está passando na janela errada, com volume baixo, ou com um sistema de som quebrado, ou com uma uma lâmpada. Parece que não tem carinho, né? Parece que não tem Eu sinto carinho por uma coisa que a gente tanto ama, né? que é a experiência, que para mim é uma das experiências mais maravilhosas que eu tive até aqui nessa passagem sobre a Terra, que é uma coisa simples, que é ir ao cinema, que é uma coisa que sempre, desde que eu sou criança, as pessoas falam que está ameaçada, que vai acabar, que isso e aquilo e tal, e sempre de fato tem muitas chances de que acabe, mas eu não quero que acabe, porque é uma coisa da qual eu gosto muito. E não só eu, muitas outras pessoas, mas eu quero que tenha esse caráter de experiência, entendeu? Porque se eu ou qualquer outra pessoa consegue criar uma experiência mais significativa no sofá, as pessoas vão acabar fazendo isso, entendeu? E eu sinto que a gente tem que também não deixar passar os erros das salas de cinema, das exibições, sabe? Com certeza. Eu trabalhei, não sei se você sabe, eu fui programador de um cinema pequenininho em Copacabana chamado Cinejoia. A gente fez, assim, muitas coisas bem Uhum, bacanas lá, coisas bem diferentes, que eu acho que até algumas coisas podem ser reutilizadas. Porque para mim, Marco, agora com essa chegada do streaming junto com a pandemia, né, que meio que anulou a sala de cinema, quase literalmente, né, durante um grande período, né? Os cinemas na hora de voltarem mesmo com toda com todo mundo, né, com toda a capacidade, com todo mundo querendo também ir ao cinema, eles vão precisar de, sabe, coisas novas, ideias, experiências novas, modos de interagir para ter novas experiências dentro da sala de cinema. Mais ou menos isso que você falou. Essa palavra experiência, eles vão ter uhum, que modelá-la muito bem e criar várias alternativas, que seja um debate via Skype, se o cara não, se o diretor, o ator não estiver ali, uma mensagem, tem que interagir mais, como os streamings fazem, né? Eu acho uhum, que o programador vai ter uma função fundamental nessa história, né? A maioria dos programadores, principalmente dos multiplex, eles são programadores que, assim, meio que já sabem o que vão entrar, é aquele filme mais badalado. Né? O circuito de arte que tem uma curadoria um pouco mais refinada, né? Tem um carinho um pouco maior de ir ali buscar aquele filme, colocar e tudo mais. Então eu acho que todo mundo, no final das contas, vai ter que se uhum. reinventar. E eu acho que a gente vai ter várias boas Passa pelo que você experiências. falou, passa pelo amor. Passa pelo amor. Se não passar por ali, não acontece. Pelo menos, não sei, isso é uma, uma coisa até meio geral da vida, eu sinto, sabe? Porque existe o capitalismo, que é essa coisa horrorosa que algumas pessoas gostam, e coisas que não fazem sentido monetário somem. Mas assim, eu caguei. Eu entendo que é o capitalismo, eu não sou burro. Eu entendo essa questão. Mas eu não vou deixar de falar o que eu penso e ser feito de trouxa por
não sei, uma sala de cinema que não está interessada no que faz, entendeu? Então, a gente vai ter que entender como vai ser esse retorno. Acho que está todo mundo passando por uma situação muito, muito funesta e louca, e no Brasil eu acho que já estava funesta e louca antes da pandemia até, né? Assim, eu acho que é o tanto de desastre que teve para a área cultural no Brasil com a soma Bolsonaro e pandemia é inacreditável, é uma avalanche bizarra, e a gente vai ter que ficar de pé e não ficar rastejando pelos cantos e falar, sim, vou lutar pelo que eu acredito, com amor, e defender esse espaço que eu acho sagrado, que é o espaço da experiência coletiva da projeção de cinema. E vai ter quem Com certeza. discorde, quem acha que não importa, quem acha que tem que ser de outro jeito, e outras opiniões são bem-vindas. Com certeza. Vamos ver aí também se o mercado consegue se unir de uma maneira mais unificada mesmo. Sei que unir unificado ficou meio redundante, mas é assim mesmo. Às vezes eu acho muita desunião dentro desse mercado. Tinha que ser um negócio um pouco mais unido, até para É a poder natureza somar do forças, mercado. principalmente nesse. É, Mas essa é a é. natureza do mercado. Eu não espero nada do mercado. O mercado vai fazer o que ele sempre fez, ele não vai mudar. Ele vai ver o número e vai ver o que faz sentido e o que não, para ele. Só que a questão é, eu não concordo com ele. Então a gente tem que achar outras lógicas também, entendeu? De existência. Senão a gente joga a toalha. E eu não vou jogar. Assim, eu já decidi, entendeu? Então vamos lá. Quem quiser ir junto, vamos, entendeu? Por essa fatia da luta, que é uma fatia, né? Porque são muitas lutas e muita coisa para resolver nesse momento, né? Com certeza, com certeza. Mas vamos em frente e saiba que tem pessoas como você, Marco, em todas as camadas do audiovisual também, que não vão desistir. Eu mesmo, que trabalho com outras coisas agora, minha formação é matemática, é outro esquema, mas eu estou sempre Eu amo voltado para o matemática. cinema então, eu tô sempre voltado para o cinema de alguma forma, para poder, de alguma forma, ajudar, né? Dar a minha contribuição, como eu sempre dei a minha vida toda por todo esse amor. Eu estava lembrando daquelas fitas que alugava na locadora. Cara, era tão legal na minha casa que eu tinha um videocassete, ele era quebrado, aí eu pegava a chave de fenda, eu tinha que colocar assim no cabeçote para ele poder funcionar, a fita ficar retinha. Só que na hora de rebobinar era uma merda, cara. E aí eu pagava multa, porque tinha que rebobinar, né? Se não rebobinasse, Aham. era uma tragédia. E era legal que o cara colocava a comandinha do. Assim, o cardápio dos filmes na minha caixinha do correio, para eu poder saber o que eu ia alugar semana que vem, que é a grande estreia da Aham. semana que vem. Era muito divertido. Eu fico triste que Era meus bem filhos, divertido. meus netos, eles não vão poder saber o que é isso, na essência, assim, sabe? No olhinho brilhando quando chegava as fitas, assim, sabe? Na locadora, quando Uhum. você conversava. Eu já fui expulso de locadora que eu contei o final de Seven, Marco. Olha só, eu contei o final de Seven Mas na pra que locadora, fui também se eu for expulso. contar o final de Seven? Tá Mas certo, foi tem que sem expulsar querer, mesmo. foi sem querer. Eu fui contar a sinopse do filme, eu acabei contando tudo. Aí foi uma tragédia, fui expulso, mas tá tranquilo, não tem problema não, vamos em frente. Olha só, seguinte, Marco, a gente podia ficar aqui falando horas dos teus filmes, cada detalhe de cada um dos seus filmes que são ótimos, tem várias coisas bem bacanas pra gente falar. Mas vamos focar em um que eu acho que é o que mais dá, assim, mais eu quero saber de você como é que foi essa construção, esse início, que é As Boas Maneiras, que é um filme que eu gosto muito, muita gente gosta muito. Tem gente que fica meio assim com o filme, né? Meu Deus, o filme é meio esquisito, não sei o quê. Mas olha, eu tive várias reações muito positivas. Até posso te falar isso, que eu trabalhei no Reserva Cultural Niterói durante muito tempo. Não sei se você sabe, até comemos uma pizza juntos. Você não Sim, sei se sim, você eu lembra lembro. disso. Que foi na pré do Comemos uma Boas pizza. Maneiras, Foi né? exatamente, na pré do Boas Maneiras. E aí, durante a semana, o filme ficou em cartaz e eu lembro que três senhorinhas estavam escolhendo um filme e uma das minhas funções no reserva era pegar o público e falar: olha, vê esse filme aqui que é legal, olha, você vai gostar. E eu levei elas até a sala de cinema para poder assistir o teu filme, cara. E elas falaram assim: meu Deus, mas é filme nacional. Sabe aquele Uhum, preconceito que infelizmente ainda acontece? E eu fui uhum, convencendo, falei: olha, poxa, essa dupla de diretores é super legal, eles vieram aqui, foi super bacana. Olha, é um carinho gigante com esse filme. É um filme com uma temática diferente, mas poxa, você vai gostar. Tem várias coisas que você pode pegar, questões, críticas, tudo na entrelinha, vocês vão gostar. Elas saíram, adoraram.
Legal, adoraram o filme. feliz. Os cinemas precisavam de coisas, de pessoas assim, né? Que gostam do trabalho e façam também o público chegar até o filme. Às vezes a questão da divulgação também atrapalha um pouco, a questão dos horários, mas o cinema também precisa se movimentar para o filme acontecer na própria, no próprio hall, né? Na própria casa, né? Onde está sendo exibida a obra. Mas voltando aqui para As Boas Maneiras, eu queria saber de você uma coisa. Como é que aconteceu esse projeto para você, para Juliana? Como é que foi que chegou até você? Como é que chegou até o nome das maravilhosas, da Marjorie e a Isabel? Eu quero saber assim, como é que foi desde o início, assim, em poucas frases, se você puder, para a gente avançar na pauta, mas Sim, dá uma não, resumida de como. foi um processo enorme, na verdade, daria também, de novo, quanto a gente vai abrir, quando a gente vai detalhar, mas tentando ser conciso, assim, eu acho que, primeiro, o Boas Maneiras deve muito à parceria que eu tenho com a Juliana Rojas, que eu conheci no primeiro dia de aula, quando ela tinha 18 e eu tinha... Não, na verdade a Ju tinha 17 e eu tinha 18, quando a gente se conheceu no primeiro dia de aula. E a gente se aproximou, a gente viu que a gente tinha um temperamento levemente parecido e começou rapidamente a perceber que a gente tinha um gosto meio parecido também por cinema de gênero, musical, horror e tal. Então, no primeiro ano da faculdade, a gente ia muito junto ao cinema, conversava bastante. E aí, os primeiros, você citou um curta chamado Três Planos, Nove Planos, na verdade é um exercício. O título vem do fato de que todo mundo, quase todo mundo que passa pela ECA faz esse exercício, porque é um exercício meio padrão, que você tem que filmar a mesma cena com três planos e nove planos. Um próximo, um médio, um geral, três próximos, três médios, três gerais. A mesma ação. E a gente tinha uma lista de ações ali para escolher. Não sei se era escolher ou se era sorteado, não lembro. Mas a gente acabou fazendo a ação de comprar um livro e a gente fez esse exercício que a gente considera hoje, olhando para trás, meio que nossa primeira colaboração, porque foi a primeira vez que a gente pegou uma câmera junto e foi eu atuo no negócio. É um negócio bem serve quase como um papiro ali de 1999, um documento daquele momento, que para mim e para a Ju meio que marca o início de uma parceria que foi muito rica, porque a gente aprendeu muito um com o outro. Eu sinto que eu devo muito do que eu fiz nos últimos 22 anos a Juliana e a minha parceria com ela, porque era ali que saía as faíscas. Ah, e se a gente propuser esse TCC, que foi o Lençol Branco, nosso curta de conclusão de curso. Aí, dessa parceria, começaram a aparecer logo muitas outras, uma delas com o Caetano Gotardo, que também é parceiro até hoje, que também a gente conheceu lá naquele primeiro dia de aula. E depois da faculdade foram se formando outras parcerias com gente ligada à direção de fotografia, som, montagem, direção de arte, que a gente foi ao longo dos curtas, especialmente assim os curtas que foram mais, qual é a palavra, que circularam mais e tal, que a gente se debruçou mais sobre, que foram o Lençol Branco, Um Ramo e As Sombras, e Nascemos Hoje, um pouco depois. Esses curtas meio que foram a ancestralidade do Trabalhar Cansa. Trabalhar Cansa é um filho direto dos curtas. E As Boas Maneiras é meio que um descendente do Trabalhar Cansa. Então, na verdade, essa é um pouco a genealogia desses trabalhos todos. E As Boas Maneiras, especificamente As Boas Maneiras, apareceu para mim num sonho que eu comentei com a Juliana, uma situação meio estranha de duas mulheres cuidando de um monstro pequenininho, assim, que era meio um bebê monstro. E eu fiquei pensando naquilo, fiz algumas anotações, contei para a Ju falou, Aí eu falei, não sei, tô pensando uma história meio assim. Aí a Ju se interessou e aí meio a gente sacou que ia virar virar o seguinte, o próximo. E aí a gente começou a desenvolver. De cara já tinha vários elementos que estão ainda no filme, que é a estrutura bipartida, da gravidez. No primeiro roteiro, no primeiro argumento que eu escrevi era a gravidez, aí tinha o parto no meio e aí tinha o bebê. Só que a gente nunca conseguiu gostar muito do bebê, não porque a gente adora filmes tipo Nasce um Monstro, eu acho possível fazer um bebê monstro no cinema. Mas de alguma forma a gente não estava vendo o filme acontecer naquela segunda metade e a gente tomou a decisão de passar 7 anos
para entender o que seria o Joel dali a 7 anos, e aí o filme fez sentido pra gente. Quando a gente entendeu a estrutura, ele começou a fazer, tudo começou a fazer mais sentido, os personagens, o próprio Joel, os temas do filme, tudo começou a fazer mais sentido. Então foi assim que ele nasceu. O desenvolvimento do roteiro foi longo, como a maioria dos nossos roteiros pelo menos é. Passou por várias versões e tal. Foi um filme um pouco mais caro do que tudo que a gente tinha feito até então, porque tinha ali, tinha ali no próprio roteiro já tinha muita sugestão de efeitos e de cenas complicadas. Então foi um filme que levou um tempo. A Sara Silveira e a Maria Ionesco que produziram aqui no Brasil, e o Clément Dubois que produziu na França, acabou virando uma coprodução francesa porque a gente conseguiu dinheiro na França. Foi uma coisa assim de colocando moedinha no cofre, sabe? De ir conseguindo fundos aqui e ali, dinheiros aqui e ali, para a gente conseguir fechar esse quebra-cabeça e finalmente entrar em produção. E aí foi a parte mais divertida da coisa, foi uma montanha-russa, porque muito aprendizado, claro. O primeiro filme que a gente usou CGI, animatrônica a gente já tinha usado, mas num nível muito mais rudimentar. A gente tinha nesse filme de, um bebê de animatrônica que foi feito na França por uma empresa chamada Atelier 69, que era um absurdo aquele bebê, sabe? Ele chorava, ele abria a boca, e foi lindo ver a Isabel atuar com aquele bebê, porque a Isabel nesse filme teve a Isabel Zua, que é uma atriz fenomenal, teve que atuar com o bebê animatrônica, teve que dar de mamar pro bebê de animatrônica, pro bebê lobisomem, teve que atuar com um monte de CGI, atuar com um monte de espaço vazio. É, ela ela foi um pouco narradora desse filme também, sabe? Na feitura, porque pra gente ela era protagonista do filme, né? E ela tinha que fazer a gente acreditar nesse conto de fadas que, apesar de ser original, digo original porque assim, o que é original? Não sei exatamente, sabe? A gente reproduz coisas da nossa ancestralidade, né? A gente está em constante diálogo entre tempos, é a sensação que eu tenho da vida. Então, a diferença entre original e adaptado, para mim, é mais tênue do que parece. Mas, em teoria, era um conto de fadas original. Tinha que ter um caráter levemente folclórico na história do lobisomem e tal, por causa da forma conto de fadas, né, conto folclórico. Mas era uma história que a gente estava inventando ali. E a Isabel foi uma das maiores inventoras nesse sentido, porque ela é na reação e no olhar dela que se cria o mágico, sabe? A fantasia no filme. Então, eu sou muito feliz assim com o que ela trouxe para o filme. A Marjorie, eu acho também que se entregou muito, assim. As duas, a Marjorie a gente conhecia de leve porque é amiga de amigos e a gente já tinha visto no teatro, em outros filmes, mas a gente não estava totalmente seguro e ela falou, a gente perguntou se ela toparia vir fazer uma leitura, um teste e tal. Ela falou, mas claro, mas vamos lá e tal. Foi lá, fez uma leitura, um teste sem nenhum compromisso e a gente meio se apaixonou um pouco ali pela visão que ela trouxe para Ana. E a Isabel foi também assim, ela topou, ela estava no Rio na época, topou vir para São Paulo para nos conhecer e tal, e eu e a Ju a gente não se sente muito confortável fazendo teste de elenco, é sempre uma situação meio estranha, tem uma coisa meio de poder meio estranha ali no encontro, por isso que a gente sempre prefere a gente fazer e também não fazer muito, sabe? Convidar poucas pessoas para fazer uma leitura, conversar e tal, não ficar uma lista de, sabe? Eu odeio quando eu vejo essas notícias, mais de 528 atores foram testados para o papel de, para mim é sempre um pouco lorota, assim, sabe? Tipo essa história do tipo, é muito difícil achar um ator bom, sabe? Muito difícil. Eu acho um pouco desrespeitoso, não acho que é assim, não. E eu sinto que as duas ali toparam vir para essa conversa meio sem saber se iam fazer o filme ou não. Vieram muito abertas, muito cheias de luz e iluminaram o roteiro, propuseram ideias e tal. E o filme deve muito às duas. Show, show. Já acho que você explicou bem. Você explicou bem aí como é que foi a concepção. Nossa, apareceu um monte de perguntas
pergunta de repente, produção. Calma, eu tô vendo vamos aqui, gente, não tô devagar. dando conta. Calma aí, produção, bota da primeira do Alisson. Vamos colocar um pouco das perguntas do pessoal. Bota o Alisson, acho que fez Oi, isso. Alisson. Vamos lá, Marco. Você já dirigiu filmes solos? Espero que esteja Tu tá tudo conseguindo bem com ler aí, vocês. É né? muito estranho ver pessoas que eu conheço nessa dinâmica, assim. É, Espero que esteja tudo bem com todo mundo nesses tempos difíceis. Mas você ia ler a pergunta, vai lá. então, o Alisson tá perguntando. Se você, o Marco já dirigiu o filme solo em parceria com a Ju, como a gente falou, e o Gotardo. Qual é a maior diferença? Se você sente muita diferença co-dirigindo com um ou com o outro, Marco? Eu acho que sempre é diferente, porque, por exemplo, eu tenho uma relação com a Ju, eu tenho uma relação com o Caetano. Apesar de nós três sermos amigos e sócios na Filmes do Caixote, que é o nosso coletivo, junto com o Sérgio Silva e o João Marcos de Almeida, que são amigos de longa data também, eu acho que é sempre diferente porque as relações são diferentes, né? Então tem coisas que são específicas daquela conexão. Eu defendo muito as parcerias, porque para mim foi muito rico dirigir em parceria. Ao mesmo tempo, eu entendo quando as pessoas falam, mas é tão difícil, porque você tem que dialogar ali no set, na hora H, e aí você tem que tomar uma decisão, aí surge uma discordância. Sim, tudo isso é verdade, tudo isso acontece. O que aconteceu, eu acho, no caso com a Ju e com o Caetano especialmente, é que como a gente entrou na faculdade juntos, a gente meio cresceu juntos. Então a gente tem uma interação que é meio do processo de crescimento e aprendizagem também que a gente quis levar para criação. Então, nesse sentido, foi muito rico, sabe? Os processos com eles são muito ricos até hoje. De sentar e conversar e ficar, às vezes, 10 minutos sem saber o que fazer com a cena, ou ficar achando tudo horrível, montar o filme, ver o corte e ficar deprimido, porque tá tudo não monta, tá tudo horrível. Tudo isso a gente passou juntos já, então tem uma proteção também nisso, sabe? Que bom. Tem uma proteção também em trabalhar com quem com quem você se sente que vai te ouvir, vai reagir de um jeito às vezes crítico, às vezes até pode até ser agressivo, às vezes a temperatura esquenta, mas o todo é muito bom. Então eu sou um grande defensor de dirigir em parceria. Eu não acho que um é melhor que o outro. Acho que uma pessoa pode dirigir um filme sozinha, ou pode dirigir num coletivo, pode dirigir numa dupla, num trio. A mesma coisa com outras funções, como escrita, enfim. Eu acho, eu acho que a questão é com quem e qual é o sentido dessa conexão, né? No meu caso, eu acho que com a Ju e com o Caetano faz muito sentido, mas eu acho que não é uma coisa do tipo sorteia aí umas duplas e manda as pessoas irem dirigir em conjunto, sabe? Eu acho que tem que fazer sentido. No meu caso fez, e como a experiência é muito rica, eu defendo que as pessoas passem por essa experiência, porque você não precisa estar, é um pouco folclore essa ideia de que você tem que estar sozinho e ser um gênio e ter uma inspiração que vem de um lugar meio etéreo, divino, superior, as musas dos musos que baixam e tal. O Stephen King tem uma frase muito boa, que não, minha musa ela não baixa em mim, ela caga na minha. A imagem da musa pro Stephen King é um pombo, é tipo, ele tá andando na rua e cai uma ideia, e ele fala, meu Deus, ele tem que correr para casa para tomar banho e escrever a ideia, entendeu? Eu acho que não tem muito essa coisa da aparição, da inspiração, pelo menos, enfim, para mim, às vezes é um sonho, às vezes é uma neurose, uma obsessão, uma notícia de jornal. Caetano fez um filme muito bonito que se move, que era ele foi saindo do jornal, sabe, das páginas dos jornais que ele estava lendo naquele momento. Enfim, tem muitos jeitos de achar inspiração e energia para criar. Tinha dele lá de Próximo, Machu Picchu. Não é Cristão? Tristão, Tristão e o. Sei lá, fotinho do Picchu. Olha lá. Alô, alô? Tá me Oi, ouvindo? deu uma travada aqui, mas acho que tá voltando. Voltou. Não tem problema não. Voltou.
espadinha normal. Seguinte, o Tristão tá mandando mensagem pra gente, ó. Mas a música é forte em você, ó. Ele quer saber de você, ó. Por que fazer música não era uma opção pra você? A música eu amava muito, eu tocava já piano e até compunha um pouco já antes da faculdade, mas o problema é que eu sentia que eu não era muito bom músico e eu nunca ia ser, porque eu não tinha a disciplina. E eu também achava esse universo dos dedos, da técnica dos dedos, dos métodos de composição, eu achava um universo um pouco. Não era para mim, sabe? Eu amo música quase mais que cinema, é muito louco assim minha relação com música, mas o que pautou naquela época a minha decisão de não ir estudar música na faculdade foi que eu achava que eu podia dar umas cabeçadas na parede meio violentas, assim, sabe? Eu sentia isso já nas minhas aulas particulares de piano, mas a música nunca saiu da minha vida, porque é isso, eu continuei tocando piano, continuei estudando de alguma forma, continuei compondo, e quando eu pude começar a juntar a música e os filmes, eu juntei. Demorou um pouquinho, porque teve algumas experiências nos curtas, como o Concerto número 3 que teve um pouquinho de música minha, mas o Trabalhar Cansa, por exemplo, não tinha muita música, não tinha nada meu. É um filme que não tem trilha incidental, é um filme mais silencioso. Demorou um pouco para eu entender o lugar da música nos filmes, assim. Eu tive que primeiro desenvolver o que eu queria fazer como que tipo de filme, para eu poder entender qual seria o lugar da música neles. E aí foi bom isso, porque eu não cheguei fazendo meu primeiro filme e querendo o John Williams na trilha, entendeu? Teve um momento de entender primeiro uma coisa, depois outra. Hoje eu me sinto bem mais aberto e apto a não só compor, como trabalhar com outros compositores, como os irmãos Garbato, que trabalharam no Boas Maneiras, e no Quando Eu Era Vivo, e no Silêncio do Céu. Inclusive, uma história muito interessante é que eles compuseram uma trilha linda para o Silêncio do Céu, os irmãos Garbato, e a gente cortou a trilha, porque a gente viu o filme com trilha e a gente falou, gente, não é esse o filme. E eles foram muito elegantes, assim, eles foram muito, porque eu nunca foi uma conversa tão dura para mim, assim, do tipo, vocês compuseram essa trilha estupenda, gravaram com orquestra, porque nesse filme a gente tinha um pouquinho mais de dinheiro, foi a única vez que teve uma trilha com uma orquestra cheia, gravada para um filme que eu dirigi, e há essa decisão super dura e super tensa e difícil de não usar a trilha. A gente lançou a trilha, eu falei, a gente tem que lançar, lançou o disco aí nas plataformas, tudo está super disponível para todo mundo ouvir e ver confirmar que a trilha é maravilhosa. No entanto, ela não está lá no filme. Então, enfim, um dia a gente vai. Eu falo muito isso com o Rodrigo Teixeira, que é o produtor desse filme, que a gente deveria lançar a versão do filme com a trilha também, só para as pessoas entenderem como é que a música muda o sentido de um filme. O sentido, assim, o discurso é muito impressionante. Então é uma coisa que é difícil de usar, acho em geral ruim, em geral mal usado no cinema, a música. Uma música meio de um violininho que dura 10 segundos uma mesma nota, só para dar um climinha. Essa coisa de só para dar um climinha eu nunca comprei, eu acho meio lorota. Eu acho que a música ou ela tem espaço, tipo o John Williams no Spielberg, ou ela é uma proposta que é uma outra camada dentro do filme, um outro jeito, cria um outro discurso ali, ou ela está enchendo linguiça, e aí ela é medíocre, não tem jeito. E aí ela não só acaba sendo medíocre como música, porque as boas trilhas você quer ter o disco, né? Como eu tenho aqui 1 milhão de trilhas de filme. Mas você não quer ter um disco de uma trilha X qualquer para um filme de ação americano qualquer. E eu sinto que a música pode acabar ficando medíocre, mas ela pode acabar atrapalhando o filme também. O discurso do filme, o que o filme quer ser e tal. Então eu acho que o filme pode não ter música nenhuma, acho que isso é totalmente permitido. Acho que quando tem música como a priori,
como do tipo, ai, quem vai fazer a trilha? Ai, bota aí, faz aí uma trilha e tal. Aí é que eu acho que dá ruim pros dois, pra música e pro cinema. Agora, quando Show é de um bola. caso de amor, tipo John Williams, Steven Spielberg, Bernard Herrmann Hitchcock, eu e os Garbato, aí eu acho que. Aí é isso, aí você tem a liberdade de virar pra eles e falar: a gente não vai usar essa trilha genial que vocês compuseram com uma orquestra de 30 músicos, a gente não vai usar. E eles podem falar: tudo bem, entendo que é o melhor pro filme. E a gente fica. Tá todo mundo dentro de uma situação tensa, tá todo mundo bem, entendeu? Sem traumas, porque tá todo mundo trabalhando pra mesma coisa. Enfim. Show. Show de bola, show de bola. Bacana aí, várias curiosidades. O pessoal tá gostando. Meu WhatsApp aqui tá bombando, pessoal, mas vocês têm que mandar mensagem pro programa, não pro meu WhatsApp, pessoal. Senão fica difícil a gente ler tudo. Vamos seguir aqui. O marco seguinte, agora a gente vai passar para a parte meio pro final, que é o Pegadinha em Cinéfilas, perguntinhas polêmicas e cinéfilas. Você está preparado? Não. Mas vamos lá. Todo mundo responde isso. Todo mundo responde isso. Todo mundo responde isso. Tem erro não, vai ser divertido. Vamos lá. Seguinte, Marco Dutra. Cinderela Baiana é um dos marcos do nosso cinema. Um filme aclamado por sua ruindade, por sua falta de técnica, beirando ao bizarro em alguns momentos. O produtor desse filme, inclusive, não sei se você sabe, Marco, reza a lenda, ele apostou toda a fortuna dele que tinha, todo o dinheiro dele que tinha, e acabou morrendo numa cadeira de rodas num asilo. Eu queria saber de você uma coisa. Para você, como cinéfilo, Marco, existe filme ruim? Ou cada filme chega de forma diferente para cada pessoa? Como cinéfilo. Eu acho que existem assim. Não sei se eu vou responder como cinéfilo ou não. Não sei qual é a diferença. Acho que eu não saberia responder de outra forma. Mas eu acho assim, eu vi Cinderela Baiana no cinema, achei ruim, achei fraco, mas também me diverti com algumas cenas, algumas ideias ali, algumas coisas umas propostas meio malucas e tal. Tem a coisa que eu sempre gostei de conto de fada, então se tem um pezinho nisso, mesmo que seja uma viagem, uma coisa já me interessa um pouco como como é que a pessoa foi pegar a Cinderela lá no Perrault, no Green, lá na Europa e trazer para cá e o que aconteceu? E por que isso se deu? Isso já me interessa. O Carlos Reichenbach falava muito isso. Todo filme tem uma faísca, pelo menos. Nunca, acho que muito difícil eu ter, não saberia citar um filme em que nada aconteceu emocionalmente comigo durante a experiência do filme, sabe? Um filme que é uma nulidade absoluta. Agora, eu acho que tem muitos processos, nessa coisa que a gente chama da experiência de ver um filme, de ir ao cinema, tem muitas coisas que são subjetivas, né? Porque é a experiência individual que acontece em conjunto, né? É uma experiência coletiva, porém você está ali com o seu próprio sistema nervoso reagindo àquelas coisas. E eu sinto que. Deixa eu só não perder o fio da meada aqui. Eu acho que tem algumas coisas que são subjetivas, sim. Mas eu acho que tem coisas que a gente pode assumir como objetivas, sabe? Acho que né, sem maiores dramas. Por exemplo, a qualidade da obra do Brecht, ou do Shakespeare, ou do Ariano Suassuna. Isso não está muito aberto à discussão, entendeu? Você pode não gostar, o problema é seu, não do Ariano Suassuna, entendeu? Acho que existe ali uma qualidade que se pode chamar de objetiva. Claro que isso pode ser contestado e provavelmente vai ser. Mas eu diria assim, tá, a qualidade você pode falar o que você quiser, porque que você não gosta, mas isso vai dizer sobre você, não sobre o Ariano. Vai dizer sobre a sua percepção do mundo, não a dele. Então aí na reação você começa a revelar você, na verdade. Isso é absolutamente natural. Na crítica você também se expõe. Então, nesse sentido, eu não tenho nenhum problema com o cinema baiano existir, ter sido visto, discutido, e ter ganhado notoriedade como um filme ruim, assim. Na verdade, isso aconteceu com muitos filmes no mundo. Tipo Showgirls, do Paul Verhoeven. Que esse sim eu acho uma Não, esse aí é obra-prima. maravilhoso. Esse é Tá, maravilhoso. mas ele. Esse é Sim, mas maravilhoso. ele tá lá. Esse é Algumas pessoas maravilhoso. acham objetivamente, algumas pessoas Não, dizem que claro, claro, objetivamente, como eu disse aqui sobre Shakespeare e Ariano Suassuna, claro. e que ele é ruim. E eu discordo em absoluto, sempre discordei. Vi a primeira vez quando saiu lá nos anos 90, já achei imediatamente maravilhoso, continuo achando, revi recentemente.
Então, para mim, essa afirmação objetiva de que ele é um filme ruim também revela um pouco do mundo que a gente mora, assim, sabe? Por que que tanta gente resolveu cair matando nesse filme especificamente? Eu acho que as pessoas têm algum prazer em cair matando coisas em geral. Isso acho que está no humano, sei lá, não cabe a mim explicar aqui. Eu não é a coisa que mais me excita no mundo, não. Sair listando piores filmes, piores não sei o quê, piores framboesa, piores. Eu nunca tive nenhuma conexão muito prazerosa com isso. Eu tenho mais prazer quando eu vejo que, sei lá, Kubrick foi indicado a pior direção por O Iluminado, a Framboesa, entendeu? Aí eu tenho um prazer, porque aí é tão absurda a- o ridículo da coisa fica tão absurdo que revela a própria inutilidade, entendeu? Desse tipo de coisa, desse tipo de lista, desse tipo de ataque. Enfim, falei bastante, eu acho, e sei que eu falo demais, peço perdão, Não, relaxa. mas eu gosto de Cinderela Baiana, foi um filme que a gente, na verdade, gosto assim, gosto que ele existe e, na verdade, a gente discutiu ele em aula, porque o Edu Santos Mendes, que trabalhou na edição de som do filme, foi professor nosso, e a gente discutiu o som do filme com muitas minúcias, e foi uma grande aula, na verdade, eu aprendi muito sobre mixagem e edição de som, discutindo os problemas de mixagem e de edição de som do Cinderela Baiana. Então, em tudo tem também um aprendizado, uma lógica, enfim, de como você se relaciona com aquela coisa. Com certeza. Mas também eu vejo, eu entendo essa questão. Obviamente, também você tem a visão de um cineasta, obra, produto, filhos, né? Aquela coisa toda, criação, né? Cinema, filmes. Mas também eu vejo muita gente falando de Cinderela Baiana de maneira até. Não vou falar assim, não é o tom de. Como é que eu posso falar? Agressivo. Né? É um tom de brincadeira, né? Ah, O mundo, sim, na sim, verdade, sim. o mundo, quando a gente percebe que é nesse sentido, na verdade a pergunta é muito nesse sentido também, a Uhum, gente tem que se divertir com o cinema, né? Com as discussões de cinema, né? absolutamente. Mostrar para os extremistas, para aquela direita maluca, que a gente pode discordar se divertindo, né? Porque eu acho que essa também é a Claro. graça da arte, né? Essa é a graça dessas peculiaridades. Mas eu estava conversando com a Hilda Santiago sobre o Cinderela Baiana aqui, Marco. Eu até falei para ela, se botasse naquelas sessões que tem no Festival do Rio de meia-noite, né, no Cine Odeon, aquele Uhum, cinema lindo que tem aqui no Rio, uma sessão de Cinderela Baiana, lota, lota, a galera vai assistir, uhum, a galera vai querer, nem que seja para ficar, caramba, que engraçado, poxa, caramba, uhum. nem que seja para talvez até discutir, caramba, como é que foi feito isso, tentar criar ideias, Não, como você falou, tentar certamente esse refletir, público existe. Existe, eu ia iria ser nessa muito sessão. bom. Eu acho que tem Exatamente. uma questão que eu vivenciei um pouco na época, que a questão ela é baiana. Então, entra aí já uma tosquice preconceituosa. Ah, é a Carla Pérez, entra aí uma misoginia. É um filme ruim, é brasileiro, o brasileiro faz filme ruim. Entra aí um ataque à cultura brasileira. Ou seja, vai embutindo uma misoginia, Mas o um quê? No ponto de preconceito com reflexão dos nordestinos. outros? No ponto Hã? de reflexão dos outros sobre a obra, é isso? Dos outros. No Não, eu ponto. lembro da época. Eu lembro das Mas, pessoas atacarem mas aí. Carla Pérez, das pessoas atacarem. Não, aí começa a entrar uma coisa que começa a revelar já não sobre o filme, sobre a gente, sobre o Brasil. As pessoas, por exemplo, tirar o filme do contexto e falar que cinema brasileiro é ruim, cinema brasileiro é Cinderela Baiana. Também é Cinderela Baiana o cinema brasileiro, mas a malícia, a malícia do ataque, o ódio do ataque. Esse eu acho patético, porque aí o que revela é a falta de caráter da pessoa. E isso eu ouvi muito. Então, nesse sentido, eu acho ruim. Essas pessoas, para mim, são pior que o filme Cinderela Baiana, entendeu? Porque aí elas estão revelando elas, entendeu? Elas estão atacando o filme, mas o que elas estão revelando é a alma podre delas. Entendi. Então, e Eu eu entendo, lembro eu entendo o muito de seu ouvir ponto de isso. vista. Eu entendo o seu ponto de vista e óbvio que como você ainda teve testemunhas oculares do crime, né? Das Não, pessoas falando de atacando o 20 anos filme. atrás, enfim, coisas que eu ouvi, Não, não quero mas transformar isso isso numa reflete tese, até não. hoje. Mas tem coisas que são meio que atemporais. Esse filme eu já vi sofrendo alguns ataques
quando a gente percebe que o ataque está um pouco violento, até quando a gente fica brincando sobre ele nas redes sociais, a gente fala, olha, vamos respeitar, a gente faz até às vezes um outro post falando, vamos respeitar as obras e tal, papapam. Depois a gente volta a brincar. Como tem outros filmes também, não só brasileiros, mas outros. A Reconquista com o Nicolas Cage, uma bosta de filme, uma coisa terrível, que ali eu acho que não tem ponto de reflexão nenhuma. Travolta, claro, Travolta e Cage, só o face-off, a gente não sabe até hoje como que aquele filme deu certo, porque tinha tudo para dar errado, mas o John Woo conseguiu a mágica de transformar aquele filme num clássico dos filmes de ação. A gente vai chegar no Nicolas Cage, vamos ver se dá tempo. Não, peraí, que filme você tá falando? Tô meio confuso. A Eu viajei muito, já Reconquista foi... A Reconquista tinha é com John o Travolta. Travolta, mas Sim. depois o Travolta fez um filme com o Nicolas Cage, que tinha tudo para O dar Face errado. Off. Tinha tudo para dar errado, com dois atores Aham. bem complicados em Aham. épocas complicadas. E deu super certo, com o John Woo dirigindo, virou um clássico do cinema de ação. Eu não sei se eu fui bem claro, talvez eu tenha falado rápido. Sim, sim, Ficou um sim. pouco Não, confuso. esse filme eu gostei Mas bastante. Faz muito tempo que eu não vejo, mas gostava bastante dele. Do Face Off. esse filme é bem bacana. Reconquista não, Vamos não em frente. gostava muito. A Reconquista é brava. Vamos em frente aqui. Seguinte, Marco, a gente já tá chegando no final, mas a gente ainda tem tempo aí para umas 2, 3 perguntinhas. Seguinte, o filme Tropa de Elite foi um dos mais badalados longas-metragens do nosso cinema nas últimas décadas, né? Famoso, não só no Festival de Berlim, aqui no Brasil, lotando as salas e tudo mais. Inclusive ganhou o Urso de Ouro lá em Berlim, das mãos do Costa Gravas, inclusive, né? Algumas pessoas acham que ele pode ter acendido, né, uma chama fascista no povo brasileiro. Essa é uma polêmica que, desde a época até agora, ainda se estabelece. Eu queria saber de você uma coisa. Você acha que o cinema tem o poder de influenciar o espectador para ideologias políticas? Cinema é política, Marco Dutra, na tua opinião? Sim, eu acho que é. Acho que é também, como tudo. Não acho que é especialmente mais político do que outras atividades humanas. Enfim, acho que todo mundo, de uma forma ou de outra. Eu tenho um irmão advogado e dois irmãos engenheiros. Sinto que eles também, no dia a dia deles, lidam com questões políticas constantemente, diretamente. Eu não acho que é benefício de nenhuma área humana, porque bem ou mal a gente está tentando fazer sentido enquanto sociedade e tal, mesmo que discordando. Então acho que sim, acho que de uma forma geral é político sim o cinema, mesmo quando não quer ser, mas a coisa do influenciar eu acho um pouco mais complicada, porque é difícil isso, é uma coisa que eu não tenho uma conclusão ainda muito, porque eu sinto, para mim é meio óbvio que eu fui influenciado de alguma forma pelo cinema na minha vida, considerando que eu comecei a ver filmes quando eu tinha 2 anos, vamos dizer, na TV, além de ir ao cinema constantemente com a família, depois sozinho, tananã. É tipo, sei lá, eu vi a internet surgir no mundo. O cinema eu não vi surgir no mundo, o cinema já estava meio que posto ali e eu comecei a interagir com ele. Hoje, quando eu vejo meus sobrinhos, que eu tenho 2 sobrinhos e uma sobrinha novinhos e tal, e eu vejo eles com os tablets e as coisas e a velocidade, nananã, eu já falo, olha só, gente, é uma outra coisa que está acontecendo ali, uma outra interação e tananã, que é bem diferente da minha, que vi isso aqui não existia. Tipo, quando eu quando eu entrei na faculdade, meu pai tinha um celular, mas era um daqueles tijolos desse tamanho, assim. E então eu sinto que é difícil de medir a influência, sabe? Hoje tem uma coisa muito interessante que é a coisa do aviso de gatilho, a coisa do tipo preparar as pessoas para por exemplo, Os Boas Maneiras passou no Festival de Londres, na primeira sessão, teve uma sessão, uma sala enorme, 1.000 lugares, algo assim. Aí teve a primeira sessão, depois teve um debate, aí no dia seguinte tinha a segunda sessão. Aí a gente chegou, eu e a Juliana, para a segunda sessão, para o debate, para a sessão e para o debate, e tinha lá uma plaquinha, aviso do festival, este filme contém, tarará, tinha uma lista de coisas que o filme contém, aconselhamos, nanã. E aí eu falei, nossa, que estranho, isso não estava aqui ontem, a gente foi conversar e eles falaram que foi porque teve muitos comentários na saída do primeiro dia, de pessoas que não se sentiam preparadas
Então eles se sentiram impelidos a colocar esse aviso. Eu tive uma relação muito ambígua com isso, porque para mim, primeiro, eu não leio esses avisos nunca. Se alguém fala aviso de gatilho, eu paro de ler imediatamente, porque eu não quero ser avisado, porque para mim um dos prazeres maiores é a surpresa, é tirarem o meu tapete, me tirarem o chão, me tirarem um pouco o ar. E a questão é, eu sei que eu não vou morrer, eu sei que eu não vou ser traumatizado. Eu nunca morri ou fui traumatizado por um filme. Nunca, não teve nenhum que tipo me tirou o sono, me tirou. Se filmes me deram medo e me tiraram um pouco o sono porque eu tinha medo, eu adorava isso, porque o filme ele é tão potente que ele me deixou com medo de lobisomem, de fantasma, de carros, de geladeiras, geladeira assassina que eu adorava. O Elevador Assassino eu adorava também, é um dos meus preferidos, meu e da Juliana. A gente ainda um dia quer fazer um filme de terror de elevador. Então, esse tirar o tapete, para mim, era parte do prazer. Então, eu ainda vivo por essa regra. Só que, é claro, como a sociedade pede, a gente coloca sempre que possível os avisos e tudo mais. A minha questão, que eu não sei, ainda não tenho nenhuma conclusão, é o quanto isso priva as possibilidades de uma pessoa ser de fato transformada pela arte. Porque se ela quer ser preparada para tudo, então ela não vai ser surpreendida e nem modificada e nem transformada e nem tocada, ou talvez seja, enfim, não sei, não sei, não tenho ainda a conclusão disso. É só uma coisa que eu queria colocar, porque eu não sei Acho que se deu um pra filme é entender o capaz raciocínio. eu não sei se Deu um pra filme é entender o capaz de transformar raciocínio. uma pessoa num assassino, num nazista, não sei se o filme é capaz de fazer isso. Mas eu acho que um filme é capaz de mover um coração, só que aí você tem que estar aberto, entendeu? Então ainda tô meio nessa balança, sabe? Show. Beleza. Foi uma Sem boa conclusão resposta. nenhuma ainda. Mas foi uma boa resposta. Acho que você fez um cenário bom. É interessante a Eu sua sei que resposta. Foi a melhor resposta de longe até agora sobre essa pergunta aqui no programa. Foi eu interessante. sei que eu tô falando demais, então se você quiser estender um pouquinho, tudo bem, mas enfim, é o que tá acontecendo, desculpe, é o tanto que Não, que eu tô tranquilo. sentindo que eu tenho que Claro, falar. pode falar. Claro, que isso. Pode falar à vontade. Seguinte, vamos lá. Marco Dutra. Vamos para uma mais leve agora. Se um dia você estiver no seu escritório, no seu escritório, lendo seus roteiros, aí toca o telefone. Do outro lado da linha, o ator norte-americano, sobrinho do Francis Ford Coppola, tal de Nicolas Cage, querendo uma vaguinha no teu próximo filme. Você atende a ligação ou você desliga a ligação, Marco Dutra? Atendo tranquilamente. Você gosta do Nicolas Cage, Marco Dutra? Gosto, mas eu não sou fã. Se você falasse é o Gostei da Shyamalan, resposta. eu ia bater na cara. Porque o Shyamalan, eu não sei o que falar pra ele, entendeu? Como é um pouco ídolo pra mim. E eu tenho, isso é uma experiência que eu tive. É melhor não se meter com as pessoas que você é fã. Deixa elas lá fazendo as coisas delas. Eu já tive a oportunidade de conhecer o Mojica, de conhecer o Shyamalan num festival que ele tava. Eu dei um filme do Mojica, inclusive, pra ele, um DVD. Eu entro num buraco, eu não sei muito o que dizer. Aí depois eu fico bravo porque o Shyamalan não conversou direito comigo, fico bravo com ele. Ah, não gosto mais dos filmes dele porque não falou direito comigo. Não. Eu falei, quer saber? Eu não tenho nenhum motivo para querer ser amigo do Shyamalan, do falecido Manuel de Oliveira. Eu não tenho nenhum motivo que eu entenda como justificável para eu querer ser próximo dessas pessoas. Porque não são elas, são os filmes que eu tenho o que me move, o que eu tenho uma interação não é a pessoa física, é os filmes que a pessoa faz. Então eu tô mais do que feliz com os filmes. Agora, Nicolas Cage eu acho divertidíssimo, não sou fã, não tenho nenhum pudor em falar com alguém como ele. Agora acho que teria pessoas que eu gosto mais que eu não teria coragem de atender o telefone. Você falou do Mojica, os filmes, como ele é influente, né, para muitos cineastas, muitos cinéfilos, não só do Brasil, mas fora do Brasil. O Gaspar Noé foi lá em Niterói, né, lá no Reserva Cultural de Niterói, e lançar um filme deles lá que tinha o selo da Imovision, que eu nem lembro qual foi o filme é até bem ruim, eu acho que é o pior filme do Gaspar Noé que eu vi. Olha que eu sou fã pra caramba do cara. E ele foi lá na Cavide, na locadora do Cavi Borges, aqui no Maitá, Uhum. pra, Amo, ficou já fui maluco. muito a Cavite.
Ele ficou maluco com os filmes do Mujica. O Cavi falou pra mim que ele pegou todos. Ele pegou todos os filmes. Levou tudo dentro da mala. Se eu não me engano, Que ele ótimo. levou tudo, alugou. Ele foi lá e ficou. Olha, falou que o Uhum. olho até brilhou. O olho até brilhou. O olho até brilhou, que ele ficou desesperado, só queria saber de Mujica. E foi muito engraçado que o Jean Tomás me ligou e falou assim: Rafa, o Gaspar Noé quer ir lá na Cavídeo, que ele quer ir na locadora, que ele quer ver os filmes do Mujica. Eu falei: vai lá na Cavídeo, cara. Vai lá na Cavídeo, que ela ainda existe, é num lugar bem bacana lá, e, poxa, a galera que trabalha lá sabe pra caramba. Aí o Gaspar Noé foi lá. Que loucura, né? Que bacana. É bom saber que, pô, Em uma grandes cineastas do época. mundo. Não, é incrível. A Cavide é uma instituição quase, né? Eu lembro de. Inclusive, quando eu conheci o Tristão, no início dos anos 2000, assim, que eu ia bastante ao Rio, porque eu tinha essa ligação com o FBCU, que é o Festival Universitário. Tinha muitos amigos, fiz muitos amigos no Rio. Então eu ia bastante e o Cavi tinha uns filmes assim lá que ele tinha trazido de algum lugar, tipo Existence do Cronenberg, que não tinha passado no Brasil, não tinha passado em nenhum lugar. Eu lembro de ver a caixa e falar, "Ah!" Tipo, lembrando que que essa realidade de pirataria fácil assim que as pessoas vivem hoje. Ah, deixa eu ver esse filme aqui que estreou hoje no cinema, mas deixa eu baixar aqui no Pirate Bay. Naquela época tinha uma coisa assim, tipo, estreou faz 2 anos o filme do Cronenberg e eu não consigo ver em nenhum lugar, porque não passa, porque não estreia, porque não passa no festival, porque não sei o quê. Aí você vê o filme, você tem um ataque cardíaco, sabe? É uma memória forte essa, de ver assim, tipo, um filme que você está procurando. E é maravilhoso, porque também depois você vê o filme, aí você cria uma situação especial para ver o filme, né? Tem todo um. Enfim, só fazendo um elogio aqui a Cavite. Com certeza. Aqui no Rio tinham duas grandes locadoras, pelo menos as que eu mais frequentava. Uma era essa do Cavi, que eu ainda frequento até hoje. Até hoje, alguns anos eu não vou lá. Mas eu sempre ia lá e Cavi é meu irmãozão, meu amigão. E também tinha a Hum, Paradise, ali em Copacabana, também tinha 2 andares, uma locadora uhum. fantástica, numa rua bem nobre, aí lá do bairro de Copacabana, que eu conheço muito bem. Marco, seguinte, vamos aqui para o nosso Boomerang Cinema. Tinha mais perguntas aqui, mas senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Você tem que pegar um voo amanhã para poder falar de seus novos projetos aí para frente. Então eu não quero atrapalhar isso, pelo amor de Deus, senão os cinéfilos do mundo todo me batem. Seguinte, vamos lá, agora é o Boomerang Cinéfilo. É tipo de frente com o Gabi. Eu faço uma pergunta, Oh, você responde. É tipo isso. já Eu aviso não que eu tinha não outra. funciono. Eu não tenho Não, mas essa, não tem essa, problema. essa engrenagem no meu cérebro, mas vamos lá. Pode ser uma frase, pode ser um pensamento, mas tenta ser o máximo sucinto, o mais curtinho para a gente poder fazer todas Pode ser até um o final. gesto, um olhar. Pode, como você preferir. Vamos lá. O que mais incomoda um diretor de cinema? Ah, isso não dá pra fazer. Que é uma frase que a gente ouve muito. E spoiler sempre dá. Sempre dá. Indique um filme que você acha que muitos não viram, mas ele é ótimo. Não um filme seu, mas um filme que você viu assim e que fala assim, cara, as pessoas falam um pouco desse filme, esse filme não tem em muitos lugares. Amélia, da Ana Carolina, que é um filme que eu acho uma obra-prima, é um filme de 2000, que eu vejo todo ano, assim, porque eu amo demais esse filme. E curiosamente é um filme que eu acho que as pessoas não que não tenha tido zero discussão, mas você tem que caçar as discussões para achar uns fóruns, porque não foi um filme que circulou muito, é um filme brasileiro que não passou muito no exterior. Então sempre que eu posso, sempre que eu conheço algum colega, alguma colega de fora do país, eu levo um DVD assim para, tipo, porque é um filme que eu faço um pouco de campanha, realmente gosto muito. Bacana, bacana. Na sua opinião, como cinéfilo, qual é o melhor festival de cinema do Brasil? Ah, eu vou falar, não sei se é porque o Tristão tá aqui, mas o FBCU, que é o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, foi onde eu primeiro mostrei uma coisa que eu fiz para pessoas numa sala, num público, e foi tão. Todas as vezes que eu tive no FBCU foi tão maravilhoso que a impressão em mim foi meio eterna, sabe? Então
eu tenho carinho por muitos festivais no Brasil, tendo participado ou não deles, participado como cineasta, digo, porque tem festivais que eu fui para ver filmes, tipo a Mostra de São Paulo, o Festival do Rio, eu ia para comprar pacote e ficar na sala lá vendo filme. Mas o FBC eu tenho um amor particular por ele. Show. Dos cinemas que você visitou, as salas de cinema que você visitou, já que a gente já conversou que é importante o som, a imagem, qual foi a sala que você mais se sentiu confortável? Falei, caramba, isso é uma sala de cinema bem bacana, uma sala espetacular aqui no Brasil. Pode ser mais de uma, ou uma que você lembre, assim, fala, caramba, ficou bem legal, gostei. Eu lembro de uma experiência, não sei se uma experiência muito fenomenal que eu tive aqui em São Paulo quando abriu a primeira sala IMAX aqui em São Paulo. Eu nunca tinha visto um filme em película 70 mm IMAX, nenhum formato grande. Eu nunca tinha visto mais milímetros do que 35 projetado. E quando eles abriram aqui em São Paulo, era uma sala de IMAX filme, não era uma sala IMAX digital. Tinha um projetor lá gigante, a cópia vinha de navio dos Estados Unidos, tinha toda essa história. E eu lembro que o primeiro filme de ficção que eles programaram foi Dark Knight, do Christopher Nolan, que eu já tinha visto em 35 mm e já não gostava. Como eu gostei de Tenet, eu estou disposto a rever um pouco a minha relação com Nolan, porque eu nunca gostei de nada. Mas eu falei, saco, eu vou ter que ir ver no IMAX ver Dark Knight, porque é o filme que tá, entendeu? Porque é a cópia que veio, porque é o que. E aí foi a primeira experiência que eu tive vendo uma película desse tamanho. E eu fui, tipo, atropelamento de caminhão, assim, um negócio estupendo. Teve muitas outras sessões e salas e tal, não só salas grandes, tive muitas experiências impactantes em salas pequenas, inclusive. Como o filme do Domingos Oliveira, Separações, era o nome? Tem esse filme, né? Separações Eu ou acho que tem. Separação. Eu acho que tem. É. Não, não quero De citar o cabeça nome eu não sei. errado. Eu acho que é Separações. Mas é um filme que eu vi numa salinha aqui na Rua Augusta, pequenininha, e só tinha eu na sala. Tinha uma sensação quase privê, assim, quase sessão especial privada para mim, mas no entanto era uma sala comercial. E era um É filme. Não separações, sei se tá? ele foi. Fica tranquilo. Separações, É tá? separações. Não se- Eu não lembro agora se o filme, como ele foi filmado, se ele já foi um filme digital na época originalmente ou se ele era filmado em película, mas a cópia era em película, com certeza. E era uma sala pequenininha e eu lembro de ouvir o projetor, ouvir o projecionista andando na cabine. E Domingos Oliveira tem aquela coisa meio íntima ali, das pessoas meio assim, meio fofocando, e uma experiência fenomenal. Foi uma experiência fenomenal de cinema também, para mim. Tão fenomenal quanto Christopher Nolan no IMAX em 70, sei lá, com 65, não sei quantos milímetros é o IMAX, mas só quis comparar para não ficar parecendo que eu só gosto de sala de cinema grande com coisas caras, eu acho que não é isso. Mas enfim, ficam aí esses dois exemplos. Você tinha que ter ido mais vezes no Joinha, quando a gente chegou lá um projetor espetacular. A gente falava que era uma Ferrari num Fusquinha. Era uma coisa linda, espetacular. Um cinema de De 80 filme lugares ou com um de. projetor de. Não, um projetor de não sei quantos R$ 1.000 lá chegou na sala, que foi ganho um Mas um projetor edital de pra filme ou poder. de. Ou De de filme. digital? Ou Não, de película? digital, desculpa, Ah, digital, digital, digital. tá. Mas Mais assim, bom, de espetacular, alta. assim. Pô, espetacular, que aí também veio o som, veio. Olha, parecia que você tava assim, dentro daquelas cabines fotográficas, sabe, pra tirar uma foto, mas era tudo Uhum. só pra você, era um negócio assim, uma sensação bem bacana, Porque diferente. teve, Bem assim, bacana. muita gente não pegou essa passagem, eu vivi essa passagem. Eu cheguei a filmar em filme, eu filmei alguns curtas em película, Lençol Branco, um ramo, 35 mm. Trabalhar Cansa foi filmado em 16 mm, finalizado em 35, com blow-up. Mas teve um momento de transição ali da projeção digital que era o caos, né? Que eram umas projeções que parecia, enfim, não dava para ver o filme. Eu saí, pedia dinheiro de volta, porque não dava, era uma piada, assim. Eventualmente os padrões foram se estabilizando e tal.
Eventualmente ainda tem problema a projeção digital, mas está crescendo, está melhorando. Ainda tem, mas vamos em frente que essa indústria ainda tem muitas coisas alegres para nos mostrar. Marco, estamos chegando ao fim. Eu quero te agradecer Ó, demais, cara, pela presença. Espero que você tenha obrigado. gostado. Acho que foi bem Sim, divertido, espero bem que vocês tenham bacana. gostado, pessoas ouvindo, Pô, assistindo, tenham foi gostado. Para ótimo, mim foi ótimo. foi ótimo, foi ótimo, foi bem bacana. Cara, olha, eu desejo realmente que, pô, cara, você faça cada vez mais filmes bacanas, legais pra gente. Você sabe que eu sou teu fã. Tá escrito na internet os textos sobre Tá teus filmes. Então, escrito. assim, não, não estou falando por falar, está escrito. E, cara, muito obrigado por topar essa grande brincadeira séria que a gente falou de vários assuntos bem bacanas. Eu gostei muito do seu ponto de vista. Tô cada vez mais fã de você, cara. Cada minuto que você falou, porque não só por eu começar também a pensar, não só de eu pensar algumas coisas iguais a você, você também me fez refletir sobre outras, o que eu acho que fica um diálogo perfeito para a gente poder, que a Ah, gente que que gosta de bom, né? cinema, ver outros. Porque É, claro, essa troca é fundamental para a gente que é gosta mais de vivo arte. do que só ficar Claro, confirmando certezas, né? claro, com É mais certeza. Eu quero te vivo agradecer jogar. demais. Eu desejo boa viagem para você. Eu sei que eu estou atrapalhando sua arrumada de malas Não, aí, tá tudo certo. mas espero que tenha sido tudo bacana. Você tem um minutinho para falar aí, dar um recado, mandar um beijo aí. E se você quiser falar um pouco do seu próximo projeto, se puder falar rapidinho. Bom, obrigado. Não sei todo mundo que está aí no público, porque na interface aqui não aparece, mas espero que Não, vocês pera. tenham gostado. Podem me perguntar aí nas redes sociais coisas se quiserem. Eu estou trabalhando em diversos projetos. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande na área, em muitas áreas, mas eu vou falar daqui do que me compete, do que me cabe, que é o audiovisual. Eu acho que tem coisa acontecendo, as pessoas são muito criativas, as pessoas mais jovens. Eu tenho 41 anos e eu vejo pessoas de 18, 19, 20, 21 surgindo com uns trabalhos assim, com o pé na porta. Então eu acho que mesmo que tenha um bloqueio de algum lugar, de um Mancini, de um Bolsonaro, de um não sei o quê, a criatividade não tá morta, entendeu? Então isso é muito inspirador. Então eu vejo também essas pessoas mais novas como professores e professoras para mim também, sabe? De gente assim chegando com energia nos piores momentos culturais assim do Brasil nos tempos recentes. Então isso me estimula muito. Eu espero que eu possa estimular as pessoas de alguma forma também a ter ideias e trabalhar e, e é isso assim. Eu espero que que a gente eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair desse do buraco em que a gente está no sentido cultural. Então isso vai acontecer com certeza. A questão é a gente segurar nossas dores, nossas frustrações, assim, e não deixar a nossa energia vital ser sugada, sabe? Porque o esforço para isso existe de alguns lugares e eu acho que a gente tem que proteger essa energia vital e de amor que eu sinto que tem ainda na gente, sabe? E é Com isso, meus certeza. trabalhos estão aí disponíveis nos sites, nas coisas. Se alguém não conseguir achar algo, me pergunte, eu tento descobrir, porque eu também não sei onde está cada coisa. A série Noturnos, que eu fiz com Caetano Gotardo no ano passado, está na Globoplay, eu tenho muito carinho por ela, se alguém quiser ir lá checar. E é isso. Os próximos eu vou manter no segredo, porque eu estou bem animado, mas eu não quero contar ainda, eu conto em breve. Show de bola. Pessoal, vou só falar aqui os próximos convidados rapidinho. No próximo programa nós temos aqui Marcelo Janot, crítico de cinema, que eu adoro, vai ser bem bacana. Depois a gente tem o André Pelém, diretor. Ele fez vários filmes que vocês conhecem, a gente vai conversar aqui, vai ser bem bacana. Depois o meu ex-chefe, o rei da batata frita, vou mandar um iFood com batata frita para ele, Jean Tomás Bernardini. Uma figuraça, vai ter até tradução simultânea aqui, para a gente poder falar com ele falando aquele francês-português, vai ser muito engraçado. Vamos falar dos tempos que ele jogava futebol no Olympique de Marselha com o Paulo César Caju. Ele era camisa 10 do Olympique de Marselha. Vamos conversar sobre futebol e cinema, vai ser muito legal. Depois a gente vai entrevistar Simone Unes, grande programadora de cinema de uma sala que eu adoro lá de São Paulo, o Cinesesc. Depois nós temos Mariane Morizawa, jornalista também fantástica. Sandra Koguchi, diretora que eu adoro.
olha, super antenada, fala sobre vários assuntos na televisão. O Marcelo Ikeda, também, que eu adoro, escritor, curador, tá desesperado, postou hoje no Facebook, está desesperado por estar lá na sala do. Acho que ele está na sala de casa vendo o Festival de Roterdã, que está sendo online, né? Então tá escrevendo sobre todos os filmes. Eu tô vendo sempre os desabafos dele, e ele tem um texto maravilhoso. Depois nós temos o Marden Machado, da CBN de Curitiba, crítico de cinema. Vai ser bem bacana com o Marden o papo. E depois, em agosto, nós vamos ter o Daniel Schenker, já confirmado aqui, um dos bonequinhos do Globo, assim como o Marcelo Janot. Vai ser bem bacana, divertido, vai ser divertido. Marcão, obrigado, Marco. Fica com Deus. Muito obrigado, cara, Obrigado. pela Grande paciência. lista, assim, Viva o eu vou cinema. ver também esses próximos convidados. Valeu, Marco. Grande abraço. Pessoal, um beijo para todos vocês. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Viva o cinema. Beijo. Tchau, Marco. Valeu. Beijo todo mundo. Tchau, Rafael.